Sejam todos bem-vindos. A você que está pelo Instagram, você que está pelo Facebook e também a você que vai acompanhar pelo canal do Instituto Conect. Sejam bem-vindos para a nossa 10ª noite da jornada do arquétipo da criança interior. Passa muito rápido. Já estamos no 10º dia e hoje nós vamos falar de um assunto que eu confesso a vocês de que é um assunto que me chamou muita atenção. Já havia falado, eu já havia algum conhecimento, ouvido falar sobre isto, muito pouco, muito pouco, mas quando eu aprofundei o estudo sobre as memórias corporais. O corpo contém memórias. Foi algo muito profundo que mexeu justamente comigo. Quando eu comecei todo o processo e que foi com mais profundidade com José Roberto Marques pelo Instituto IBC, ele sempre ouvia eu sempre ouvia ele falar que toda mudança é psicofísica, toda mudança tem que ser sentida no corpo. Caso contrário, será apenas um fogo de palha. E isso ficou, toda mudança tem que ser física, o corpo precisa sentir. E este tema começou a me despertar muita atenção. As memórias corporais. O corpo guarda memória, o corpo guarda experiência, o corpo guarda emoções, o corpo aprende. Talvez para muitos de vocês é difícil até de começar a entender mais. Nós vamos hoje aprofundar sobre isto. Mas quero recapitular o dia de ontem, porque é importante a gente entender o poder do subconsciente, o poder da nossa mente, o quanto é importante a gente tomar consciência deste poder, desta força interna que nós temos e que muitas vezes nós não sabemos usá-la. O nosso subconsciente, ele é poderoso. E eu falava ontem desses dois livros. Opa, não é este. É O Poder do Subconsciente, né, de Joseph Morse, e O Poder Infinito da Sua Mente, de Lauro Trevisan. São dois livros profundos para quem quer conhecer um pouco mais do poder da nossa mente subconsciente. E nós falávamos sobre as características desta mente, do qual eu destaco três sempre, que é o nosso arquivo morto, onde que nós armazenamos todas as nossas memórias, o controle biológico do nosso corpo e da nossa mente, e a nossa mente intuitiva, criativa, imaginativa, divina, aquela parte que nos conecta com Deus. E nós falávamos sobre a importância de se conectar com esta força e vimos também que o nosso subconsciente, a sua linguagem é emocional. Então, ele capta todas as informações pela emoção. E vimos que ele não distingue aquilo que é bom ou ruim, certo ou errado, ele simplesmente absolve tudo aquilo que nós mandamos para ele. Por isso que eu, metaforicamente, o chamo de um grande processador, um grande triturador.
Ele não questiona, não distingue, não sabe se vai me fazer bem, se vai me fazer mal. Ele simplesmente processa tudo aquilo que nós enviamos para ele. E como a vida tende a dar mais do mesmo, o nosso sentimento tem fome deles mesmo, quanto mais estivermos vivendo esta emoção, mais vamos estar atraindo. E falávamos, e hoje nós vamos voltar a este tema, que nós somos um grande imã humano. Então, nós somos um grande imã humano. E nosso corpo, ele carrega energia. Isso não é nada de anormal. Nosso corpo carrega energia, aquilo que podemos chamar de áurea ou campo energético. Tanto faz, é a mesma coisa, né? Áurea ou campo energético. Então, nossos pensamentos, nossa programação gera nossos pensamentos, eles vão gerar as nossas emoções, também vão gerar a nossa energia. A nossa energia, aquilo que nos move, né? Lembra que eu falava que a emoção é a energia que nos move. Então, esta energia faz com que eu atraia tudo aquilo que eu estou sentindo. Então, nós somos verdadeiramente um imã humano. E eu terminava ontem falando de que nada acontece na nossa vida por um acaso, mas tudo acontece porque dentro de nós existe este arquiteto, esse escritório de arquitetura e engenharia, aonde que nós projetamos tudo aquilo que vai acontecer. E isso tudo é, na sua maioria, inconsciente. Nós não temos consciência disso. O corpo guarda a memória? Sim. Hoje nós temos várias pesquisas que falam sobre as memórias corporais. Então, nós temos vários autores, várias pesquisas, e é o último capítulo do meu livro sobre o arquétipo da criança interior. E junto ali eu tenho um outro capítulo, aonde que eu vou trazer, porque é uma teoria que eu abraço, eu defendo, de que 100% das nossas doenças físicas são psicossomáticas. E eu não sou o único que falo isso. São vários pesquisadores, médicos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que defendem esta tese, que 100% das nossas doenças, elas são emocionais. Elas têm um cunho emocional. Então é o último capítulo do livro, porque eu defendo esta tese. Eu defendo literalmente esta tese, de que todas as doenças são emocionais. E se nós aprendêssemos a cuidar das nossas emoções, nós vamos falar isso amanhã, que nós vamos voltar a um tema. A emoção é a senhora que comanda a nossa vida, para que a gente possa fechar esse tripé do qual nós viemos conversando, né? Mas é importante que a gente entenda de que 90% das doenças poderiam ser evitadas se nós cuidássemos das nossas emoções. Só que nós fomos treinados a negar as nossas emoções. Nós fomos negados, como nós vimos ali na adolescência, nós fomos treinados a colocar uma pedra em cima, uma ruptura definitiva entre o eu criança e o eu ego, o ego que passa a dominar e nós começamos então a negar tudo aquilo que aconteceu e que nós achamos, que nós falávamos ontem também, né, de que agora eu vou pela razão, eu vou trabalhar, eu vou comprar meu carro, eu vou comprar minha moto, daí chega aos 15, 20, 30, 40, 50 anos e olha para trás e diz assim: o que que eu fiz? Não consegui. Por quê?
porque nós começamos pela razão, começamos a tentar construir a nossa vida somente pelo ego, e esquecemos de conversar com quem manda. E quem manda é a nossa criança emocional. Por isso que eu faço questão de trazer sempre essa parte também do conhecimento, da ciência, para que a gente possa ir entendendo que há um fundamento também científico. E negar as nossas emoções, eu sempre vou dizer que é o maior erro que nós podemos cometer conosco mesmo. O maior erro que você pode cometer com você mesmo é negar as suas emoções. É o maior erro que nós podemos cometer. Infelizmente, e agora você entender que o teu corpo também carrega memórias é um outro tema muito mais profundo, porque muitas terapias, muitas terapias, elas só buscam trabalhar o eu emocional, o eu memória, como se mudar uma crença, mudar um pensamento. Gente, isso é muito fácil. Fosse assim, todos conseguiriam mudar de vida, todos conseguiriam passar por esse processo de morte e ressurreição. Só que não é tão fácil assim. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é as memórias mais difíceis de trabalhar. Literalmente, as memórias do nosso corpo é um processo profundamente de morte. É um processo profundamente de transformação. Por isso que dentro do método eu trabalho em 3 momentos. São 3 momentos. O momento da cura, o momento da transformação, que aqui acontece o momento da morte, que eu começo a dizer que é quando eu tomo a decisão de deixar o velho eu e decido passar para o outro limiar do rio, para outra margem, deixando tudo aquilo que é o eu antigo. É o processo de morte, morrer. Então, este processo ele é também psicofísico, ele também é físico, porque eu preciso morrer para tudo aquilo que está armazenado no meu corpo. E este processo é um dos processos mais difíceis. E o quarto processo, o terceiro processo é a cocriação. Porque eu não vou conseguir cocriar nada na minha vida se eu não passar por um processo de transformação. E o processo de transformação precisa da cura. Os 3 em um. Eu vou trazer aqui alguns nomes de alguns pesquisadores, psiquiatras, psicanalistas, que trabalham sobre a teoria que relacionam as memórias corporais. O pioneiro da, da criação desta análise do caráter corporal foi o Wellman Reich, Reich, Wellman Reich, que traduzindo se fala Guilherme Reich, né? Mas o nome dele em alemão é austríaco, Wellman Reich. Ele é um psiquiatra, psicanalista, ele foi o pioneiro a trabalhar este conceito, que ele introduziu dentro do seu livro, o seu livro intitulado Análise do Caráter. Ele me introduziu então o conceito da couraça muscular, aonde que ele busca trabalhar que todos esses conflitos emocionais e traumas também ficam armazenados na nossa musculatura, como uma forma de defesa. Ele foi então o pioneiro a trabalhar esse armazenamento na nossa musculatura. Então, o nosso corpo começa a ter memória. É um bom livro para quem quer
entender um pouco mais. Outro é Bessel van der Kolk, também um psiquiatra, é um dos maiores especialistas mundial entre traumas. O seu livro, ele tem um livro chamado O Corpo Guarda Máscara. Você vai encontrar o Corpo Guarda Máscaras e também o Corpo Guarda Memórias. É o, tal- é o mesmo livro, tá? O corpo guarda memória, o corpo guarda máscaras. É o mesmo livro. Então, neste livro, ele também trabalha de que as nossas memórias, elas também ficam armazenadas no nosso sistema nervoso, no nosso tecido corporal. Ele vai trazendo também que esses traumas, eles são vivos e são ativos, e eles traz sérias consequências. Um outro autor também, para quem já leu ou gosta de ler, né, a Live Bonhouse, ela fala muito sobre isso, porque segundo a sua análise, todas as 5 feridas emocionais vão gerar uma característica física. Todas as feridas emocionais geram uma característica física e todas as feridas emocionais geram uma doença. Então, para quem olha, lê este livro, ela faz esta análise, trazendo toda a doença causada pela ferida emocional. E ela vai trazer, então, que todas estas memórias, essas feridas, elas vão trazer uma característica do corpo. Então, toda pessoa que carrega feridas, segundo elas, vão ter uma característica. E pela característica, vai se conseguindo entender qual que é a ferida. Não posso deixar de trazer aqui Joe Dispenza, que é o nosso contemporâneo. Ele também é um dos autores que fala das memórias corporais. Inclusive, ele vai aprofundar muito mais, dizendo que o nosso corpo, as memórias corporais, são as memórias do subconsciente. Ele fala que o corpo, as memórias corporais são o nosso subconsciente. Eu divido, né? Eu divido. Eu digo que o subconsciente é uma coisa, as memórias corporais é outra. E para encerrar, vamos falar a chamada Tríade de Viana, que são brasileiros. São um casal, Ângelo e Kraus, e o seu filho, Rainer Viana. Eles são brasileiros, são bailarinos aqui do Brasil e desenvolveram também a tese, né, desenvolver as suas pesquisas através do balé e vem trazendo muita contribuição para as memórias corporais, porque eles começam a falar sobre a consciência do corpo, a memória do corpo, a partir do movimento, a partir da dança, da influência das gerações. E isso vem trazendo um, um avanço para o movimento, para quem, por isso que muitas vezes as próprias terapias motivam, motivam para ir fazer balé, dança. eh, a dança, o movimento é uma terapia corporal. Para quem trabalha, como eu, na em terapia de alto impacto emocional, sabe o quanto a dança, o teatro é importante para você criar uma nova versão de você, para você começar a trabalhar o corpo.
porque o nosso corpo, ele precisa reaprender a sair daquilo que ele acredita somente fazer. Porque o nosso corpo, ele é habilidoso, nós podemos até tocar violão. Eu que acredito que não sei tocar violão, hoje eu acredito que eu consigo aprender a tocar violão, porque eu acreditava que eu não conseguiria tocar violão. Hoje eu acredito que eu sei tocar violão. Como eu acreditava que não conseguiria falar inglês. Hoje eu sei que eu tenho consciência que eu sei e aprendo a falar inglês. Hoje eu tenho consciência, porque o meu corpo está aprendendo algo que até então ele acreditava que não conseguiria. Então, a tríade de Viana, eles trazem então esses impulso, né, diante da pesquisa do movimento do corpo. Então, se você quiser aprender, aprenda a dançar sozinho. Aprenda o balé sozinho. Alguns movimentos de balé com música clássica, né? A música tem. Eu estou quase com vontade de fazer uma live a mais, ou conseguir encaixar para dentro de uma o poder da música. O poder da música. Porque a música ela tem um impacto muito grande na criação das nossas memórias. Você quer um filme muito profundo, O Som do Coração. Eu amo esse filme. O Som do Coração. Eu acho que é esse o filme. Eu acho que é esse o nome do filme. Eu amo esse filme, porque ele fala justamente sobre o poder da música. Você não vê nenhum grande intelectual ouvindo música banal. Por isso que eu cortei músicas da minha vida e olha que eu gostava de música sertaneja. Hoje eu só escuto música sertaneja raiz. Não escuto mais música sertaneja universitária para cima. Eu só escuto música sertaneja para baixo, né? Só música raiz sertaneja e música clássica, Beethoven para cima. Então, a música ele tem um poder. Então, essas baladas, eu nem vou dizer o nome para não ser podado, mas não, não. E aí muito me entristece porque algumas músicas cristãs católicas buscaram essa melodia para se enturmar com o povo. Ah, gente, isso não me cola. Vamos para frente. Então é importante que a gente entenda que o corpo ele é um grande arquivo emocional. Eu costumo sempre dizer que o corpo e o subconsciente, eles caminham, percorrem a mesma estrada. Eles caminham junto e se comunicam constantemente. Então, tudo aquilo que nós sentimos, o corpo sente primeiro. O corpo sente, o eu emocional sente, e depois a gente vai sentir, pensar e refletir. Isso é automático. Isso se chama emoção. Eu sinto, a mente age inconscientemente e eu vou ter uma reação psicossomática. Então, é importante que a gente entenda aqui que o nosso corpo e o nosso subconsciente, eles foram construídos na mesma energia, no mesmo momento. Então, tudo que eu senti que ficou alojado no corpo também ficou na mente subconsciente. Eles foram construídos na mesma carga emocional, na mesma energia. É importante que a gente entenda, então, que todas as memórias que eu senti lá no útero materno estão no meu corpo. E a ciência e a
psicologia, elas concordam hoje com o corpo é um mapa vivo. Ele absorve essas energias. Ele metaboliza e armazena nossas vivências e traumas. O corpo ele absorve tudo aquilo que foi tocado com intensidade em nós. E como diz um dito popular, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Então, muitas pessoas querem reprimir aquilo que o corpo está se manifestando. Aí o corpo vai falar. Ele vai se manifestar em doença psicossomática. Não tenha dúvida. Por isso que é importante que a gente entenda. O corpo absolve, armazena as vivências, as experiências, os traumas. Está tudo alojado em nós. E tudo aquilo que não é trabalhado, verbalizado, o corpo vai absolvendo. Ele vai estocando tudo aquilo que nós relutamos em querer trabalhar, que nós queremos reprimir, esquecer, abandonar. E aí, quando a boca cala, o corpo fala. A teoria da panela de pressão de Freud. A minha teoria do balão de gás hélio. É como se eu enchesse um balão de gás. Uma hora vai estourar. E alguma parte do corpo são mais sensível, que pode gerar até câncer. Estômago, gastrite, úlcera nervosa, ovários para o feminino, doença, câncer de mama, fígado, rim. Quantas pedras no rim são psicossomáticas? Quantos problemas de rins são psicossomáticos? E também por falta de água, né? Falta beber água também. Né? Pedra no rim também é falta de água. Então, trazendo a live, ela vai falar sobre isso em todas as feridas emocionais. Se você procurar o livro dela, no final de cada capítulo, ela traz um resumão. Cadê? Ela traz um resumão. Né? Então, aqui ela vai falando o corpo e vai falando também as doenças que traz. Mas vamos saber aqui algumas. O ombro, né? Aqui, uma pessoa que tem problemas emocional, ela vai ser corcuda, ela vai ser cabeça baixa, ela vai ter o ombro caído, peso, como se ela estivesse carregando peso sobre os ombros. Ela vai arrastar o pé. Eu estou falando de mim, tá? Eu estou fazendo uma leitura de mim, porque eu era assim. Eu era cabeça baixa, tanto que eu precisei saber RPG, reprogramação corporal. Eu tive que fazer para voltar à postura. Eu tenho um desvio na coluna que foi da posição fetal causada pela ferida da rejeição, porque quando o feto ele sente-se rejeitado, ele se encolhe no canto do útero e ali ele fica todo encolhidinho. E eu passei boa parte ali. Por isso que eu tenho um problema na coluna e também a perna direita mais curta do que a esquerda. Isso vem da ferida da rejeição. Isso é profundo, por isso que o meu corpo não tem como negar que o meu corpo carregava muitos problemas. Ombro. Também a face rígida. Eu precisei saber fonoaudióloga, porque o meu maior problema da fala não estava na língua,
Eu não tenho a língua presa, que faz aquele cortezinho debaixo da língua, né? O meu problema não é a língua, o meu problema é a face e a mandíbula. A face rígida, porque fica muito aquela cara fechada, aquela cara triste. Então, ombro, mandíbula, respiração. Eu tinha respiração trocada. Precisei saber terapia respiratória, só para vocês verem como que eu era, né. Eu tinha respiração trocada. Quando eu levava o ar para dentro, eu em vez de encher, eu murchava a barriga. Então eu precisei fazer a respiração. Então, se caso você tiver a respiração trocada, é, sem dúvida, feridas emocionais do teu corpo sendo manifestado. Sistema digestivo, intestino preso, dificuldade de saber o número 2, defecar, dificuldade de urinar, problemas, memórias presas, corpo preso. Isso, graças a Deus, eu não tinha, tá? Isso eu não tinha. Quem tá ao vivo. Então, essas memórias, dor, qual mais? Vamos saber aqui, dor nas juntas, dificuldade de fazer alguns movimentos de reflexão, dor na panturrilha, eh, sofre com muitas câimbras. Vou trazer aqui um exemplo, a depressão, porque a depressão ela pode atingir aqui, que fala que é a depressão da pessoa que tem dificuldade de falar, aquela pessoa que quer ficar isolada, triste, aquela pessoa que não quer papo com ninguém, porque nós sabemos que a parte da laringe, faringe, esta parte aqui, está vinculada com o nosso relacionamento, está vinculada com a comunicação, então com o nosso relacionamento. E quem tem depressão, é, principalmente quem tem a depressão que foca esta parte aqui, ela vai ser uma depressão provavelmente suicida. Então ela vai ter sérios problemas vocal. Ela não vai querer falar. Talvez ela nem goste da sua voz, ela não goste de ser ouvida. Ela detesta a sua voz. A depressão que é mais voltada para o estômago é aquela depressão vitimista, aquela depressão tadinha, aquela depressão que a pessoa de ninguém me ama, ninguém gosta de mim, é aquela pessoa que se faz vítima de si e de todo mundo. Então, essas memórias, elas estão também no nosso corpo. Por isso que quem aprende a fazer uma leitura corporal, eu brinco com os meus mentorandos de que, pelo comportamento do corpo das pessoas, eu consigo ver a ferida da pessoa. E também eu fiz, além da não só a live, José Roberto Marques nos ensina isso, e também outras teorias eh, que eu fui buscando e também curso que eu fui me aperfeiçoando, ensina-se a ver esta linguagem corporal, porque expressa muito, porque o corpo fala aquilo que a pessoa está querendo reprimir. Então não adianta a pessoa falar
que está bem se ela está com uma linguagem corporal negativa, né? Então, o corpo fala, o corpo não mente. E essas memórias corporais afetam muito nós. E é por isso que nós precisamos entender o corpo. E deixa eu te falar mais algo profundo. O corpo, ele tem o hábito de criar hábito. Ele tem o hábito de criar hábito. O corpo, ele possui uma autonomia biológica extraordinária de registrar tudo, virar tudo hábito. Então, comportamentos repetitivos se torna um hábito. Respostas emocionais que nós vivemos muito tempo se torna um hábito, se torna um vício, e isso se torna automático. Isso se torna padrão de comportamentos. Vamos ver aqui. Aprender a dirigir, escrever, tomar banho, cozinhar, caminhar, são exemplos que nós aprendemos tantas vezes repetindo. E que no começo exige um esforço danado, porque a gente vai saindo daquilo que a gente chama do inconsciente inconsciente. E aí a gente vai aprendendo. Deixa eu trazer aqui uma teoria para vocês das 4 fases da formação desta realidade. Porque primeira fase é o inconsciente inconsciente, é a inocência. Você não sabe que não sabe. Então, a falta de habilidade, você sequer tem consciência da sua existência, da sua importância. Vou trazer aqui um exemplo hoje. Estourou a caixa d'água aqui do banheiro. Então, eu não sabia que não sabia mexer com isso, até eu precisar disso. Aí eu descobri que eu não sabia. Até então eu era inconsciente, incompetente, eu era inocente. Então, hoje eu sou um consciente incompetente. Então eu descobri que eu não sei mexer na parte hidráulica. Então eu sei que eu não sei mexer naquilo. Isso pode gerar para muitas pessoas frustrações, dificuldade, porque começa a reconhecer os nossos próprios falta de saber. E a terceira parte é a consciência competente. Então agora eu sei que eu praticar isso, eu vou aprender. Então, se eu começar a mexer nessa hidráulica, eu vou aprender a lidar com isso. Então, eu vou ser um consciente competente. E depois disso, a gente se torna um inconsciente competente, onde que a gente tem um domínio. É mesmo, vamos trazer novamente para o dirigir. Então, primeiramente, a gente é um inconsciente incompetente, ou seja, nós não sabemos até precisar dirigir, então eu sei que eu não sei dirigir, então eu sou um consciente incompetente. E depois eu me torno um consciente competente porque eu vou praticar a dirigir, eu vou aprender a falar em público, eu vou aprender a fazer uma live, então eu me torno um consciente competente. E aí eu me torno um inconsciente incompetente porque eu pratiquei tantas vezes que eu captei tudo. E o meu corpo, então, ele vem junto conosco. Ele vai aprendendo conosco. O mesmo acontece com as emoções e comportamento. Nosso corpo, deixa eu falar isso. Gente, o nosso corpo se vicia com a química do comportamento. Ele vicia. Então, as pessoas que são viciadas de reclamar, todos os dias reclama, nossa, nada dá certo, blá, 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 eu tô, o corpo vicia nesta química, vicia.
Ele vicia pelas pessoas que têm medo, reclamação, então ele vai precisar daquela substância. Como você que é viciado no café, você que é viciado no chimarrão, você que é viciado eu não sei no que, o teu corpo necessita daquela substância. Senão vai começar a doer a cabeça, vai começar a dar um mal-estar, o teu corpo vai reclamar e ele vai reclamar. Para quem vive reclamando, vive xingando, vive acreditando que nada vai dar certo, o teu corpo dele é assim, yes! Aí quando você quer saber algo que vai te trazer um prazer, uma substância que é diferente daquilo que seu corpo não está habituado, ele vai dizer assim, daqui não gosto não. Lembre-se, o nosso sistema prefere a dor conhecida do que a paz desconhecida. Então, para quem vive reclamando, xingando, vive dizendo que nada dá certo, que nada dá, eu não consigo, o teu corpo está viciado neste sistema. Então, todos os dias ele vai criar uma situação que gere este estresse. Porque ele precisa dessa química. É como você precisa todo dia tomar café. Quantas pessoas dizem assim, eu só sou gente depois que eu tomo café. Eu não vivo sem o meu chimarrão. Eu não vivo sem isso. E eu me provoquei. Eu parei de tomar chimarrão também. Como eu disse, tudo que eu tinha visto eu estou deixando. Eu quero provocar o meu corpo para passar por esse processo de morte. E o que faz com que a gente acorde todas as manhãs sendo uma máquina programada. Lembre-se, eu venho falando muito disso. O nosso corpo e o nosso subconsciente acorda antes do eu racional. E nós somos uma máquina programada. Então, antes do teu eu racional acordar, voltar para a vida, o teu eu emocional já fez toda a tua programação, já combinou tudo o que vai acontecer com você, com o teu corpo. Tanto que você acorda de manhã no automático, o teu corpo já sabe onde que está a pantufa, já sabe a roupa, já sabe onde que está a chaleira do café, já sabe onde que está a escova do dente, já sabe como abrir o chuveiro. Você entra no chuveiro sempre do mesmo lado, se enxuga sempre do mesmo lado, escova os dentes sempre começando do mesmo lado, e você não percebe nada disso. Isso é automatização do nosso corpo. E nós não percebemos disso. Então, todas as manhãs, o nosso corpo acorda antes do eu racional. O nosso subconsciente e o corpo se acordam antes do eu racional, ligando a máquina para dizer tudo aquilo que vai nos acontecer durante esse dia. E ainda tem, infelizmente, algumas pessoas que acreditam que o corpo é só a morada da alma. Que a alma comanda totalmente o corpo. O corpo é biológico. O corpo tem uma biologia e uma biologia totalmente natural, tá? O corpo tem uma biologia e essa biologia é automática, é natural. A alma não controla o corpo. A mente subconsciente controla. A nossa energia vital humana, o nosso cérebro trino, o nosso cérebro neocórtex, o nosso cérebro instintivos, eles são automáticos. Nós temos uma parte do cérebro que é pura biologia. Então, a alma não controla o corpo. Muitas vezes o corpo aprisiona a alma. Por isso, ignorar isso é manter a alma presa num corpo viciado, num corpo preso nas suas dores emocionais. Ah,
E aqui a gente entra nesses minutos finais para, novamente, para dentro do arquétipo da criança interior, para que a gente possa entender que todas estas memórias corporais, elas estão em nós. Lembre-se, lembre-se de quando nós nascemos, quando houve a junção do espermatozoide com o óvulo, começa a nossa vida biológica e emocional. E essas duas dimensões crescem paralelamente, juntas. E até os 3 anos de idade, nós somos puras emoções, nós somos puramente sensoriais. E tudo aquilo que aconteceu conosco neste período, para o nosso corpo, é verdade. Para o nosso subconsciente, é verdade. Eu gerei a face rígida, ombro caído, problema de respiração, problema na coluna. Eu posso dizer que o meu corpo sofreu essas realidades corporais geradas pela ferida da emoção. E quem olha para a leitura Calais, Sais e outros autores sobre a ferida da rejeição, eu me enquadro 100% nela. Todos os perfis de corpo, eu me enquadro sempre nela. Desde a voz, entender que o meu problema da voz não foi só por causa da humilhação que eu sofri, bullying, quando eu tinha ali 6, 7 anos, já por causa da voz. Isso acarretou outros problemas, principalmente em falar em público, né? Odiava falar em público, tinha vergonha, e gerou ali a ferida da humilhação que acarretou outros problemas. Mas eu sofri bullying tremendo, mas porque eu já tinha a voz ruim, eu já tinha esta parte aqui toda prejudicada. Então, eu posso dizer que a minha infância foram momentos, claro, não vou julgar ninguém, não estou culpando meu pai, não estou culpando a minha mãe, não estou julgando ninguém. Eu honro e respeito a história do meu pai, a história da minha mãe, honro e respeito a história dos meus avós paternos, José Anselmo e Maria dos Prazeres, materno, o Vidalvino e a Diamantina, honro no qual eu carrego o nome deles. José, pai do pai, Vidalvino, pai da mãe, eu honro e respeito a minha história, a história da minha família, mas eu não posso fechar os olhos para dizer que a minha criança sofreu com as feridas profundas emocionais, do qual estavam escancaradas no meu corpo, mas eles não conseguiram fazer esta leitura. E eu só fui entender isso quando eu estava com 45 anos. Depois, né? Então, para vocês entenderem o quanto que estas memórias corporais, elas têm influência na nossa vida. E estas memórias, elas ficam registradas, elas não desaparecem, elas não somem, e é em cima destas memórias que nós vamos construindo a nossa identidade. E aqui eu tenho um livro construindo a nossa identidade na dor. Como nós construímos a nossa identidade na dor. E ali eu falo um pouco mais sobre estas memórias corporais. Então,
olhando para o nosso corpo, olhando para a nossa vida, nós conseguimos ver também feridas emocionais e nós não podemos fechar os olhos para isso. Se nós queremos passar por um processo de transformação, por um processo de mudança, vamos trazer uma metáfora aqui. Se eu quero libertar a minha alma, se eu quero libertar o meu espírito destas amarras do passado, eu preciso começar a olhar também para o meu corpo, porque o meu corpo carrega máscaras destas dores emocionais. Carrega. Não vou dizer que sejam todos, mas provavelmente o homem que tem a perna esquerda mais curta, a perna direita mais curta do que a esquerda, ferida da rejeição, problema serenho com o pai. Isso é uma leitura quase universal. Então, estas memórias eu senti, eu vi, eu percebi em mim. Ombro caído, face rígida, problema na mandíbula. Tanto que eu tive que fazer um aparelho para trabalhar, tá, a questão da mastigação, até reaprender a mastigar, eu tive que reaprender a comer, a mastigar. Mastigava tudo torto. E quantas vezes eu acordava com a língua toda mordida, com eh, o lábio todo mordido, chamado de bruxismo, né? E isso é memórias de dor. Essas memórias são memórias doloridas, memórias do corpo. Então, o nosso corpo ele guarda muitas memórias. E se você ama você, ame também o teu corpo. Ele não é somente a casa onde a alma habita e também pare de acreditar que a alma comanda o teu corpo. Não, o nosso corpo é que comanda e aprisiona a nossa alma. Então, aquela metáfora de dizer que nós temos um espírito aprisionado no nosso corpo, olha, é quase verdadeiro. Então, é preciso libertar, mas libertar é se curar, é restaurar o nosso corpo. Não vamos ver o nosso corpo como algo mal, pecaminoso, como muitas vezes é visto. O corpo é pecado. Então, todo o corpo é pecado, é terra. O corpo vai desaparecer. É, vai. Só que o corpo não é pecado. O corpo é sagrado. O corpo, ele é sagrado. Tão sagrado quanto a nossa alma. Tão sagrado quanto o nosso subconsciente. E a boa notícia é que é possível ressignificar tudo isso. A boa notícia é que é possível mudar. É possível transformar a mudança, transformação a mudar. Por isso que toda mudança, ela é uma mudança psicofísica. Ela deve ser sentida na pele. Ela deve ser sentida. Hoje eu ando reto, apesar de que por causa do desvio da coluna e ter a perna mais curta, eu tenho muitas dificuldades ainda. Por quê? Porque isso já é quase que irreversível para o meu corpo. Tá? Mas eu busco viver uma postura mais reta. Quantas pessoas compram aquele negócio de colocar aqui na coluna, mas tudo isso é ferida emocional. Não adianta você fazer uma bariátrica, por exemplo, para emagrecer, se você não curar a causa dessa doença, porque em menos de um ano você vai engordar tudo de novo. Não adianta você tirar uma parte do teu corpo que você não gosta, que você acha ridículo fazer uma plástica, daqui a 5, 6 anos vai voltar. Por isso que muitas clínicas de estética, elas não fazem qualquer uma.
cirurgia assim simplesmente. Por quê? Porque enquanto que não curar a ferida, o corpo vai criar aquilo novamente. O corpo vai criar, vai voltar, porque isso é psicossísico. Por isso que nós precisamos entender que toda mudança deve ser psicossísica, toda mudança tem que ser sentida na pele, toda mudança corporal é postura, maneira de falar, maneira de se comportar, não é ser, não, é buscar viver de uma forma normal. Né? O filme Duas Vidas, nós vamos ver que ele construiu uma estrutura perfeita. Ele era consultor de imagem, então ele ajudava as pessoas a viver uma realidade linda, maravilhosa. Só que ele estava se destruindo a si mesmo. Isso é ego, isso é autossabotagem, não é neste sentido, mas é ser você mesmo, mas com uma postura sadia, com uma postura boa, uma postura bonita, uma postura saudável. Então, é importante que a gente entenda que estas memórias, elas podem ser curadas, elas podem ser restauradas. Nós conseguimos, então, trabalhar estas memórias corporais junto com as nossas memórias emocionais e fazer com que o nosso corpo vai criando um novo hábito. Ele vai criando uma nova energia, uma nova áurea. Lembre-se, nós somos um imã humano. Nós só vamos atrair para nós aquilo que nós somos internamente. Os nossos resultados sempre vão ser a prova real daquilo que eu sou internamente. E não adianta você querer uma coisa racional se o teu corpo, o teu subconsciente, as tuas memórias estão dizendo outra. Então é preciso mudar fisicamente, emocionalmente, energeticamente para que eu possa trabalhar. Então, numa linguagem mais metafísica, da neurocientífica, eu preciso mudar o meu campo energético, a minha assinatura energética. Eu preciso mudar a energia. Eu preciso mudar toda a energia do meu corpo. E aí é todo um processo de restauração. Restauração emocional, restauração psicológica, fisiológica, de comportamento, olhando para os hábitos, olhando para aquilo que eu vejo que não está legal, que eu venho repetindo, né? Aquilo que eu falo e repito consequentemente, aquilo que eu acredito, aquilo que eu começo a falar muito, é porque o meu corpo está necessitando desta química. Então, volto a dizer, aquele que xinga, 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 aquele que reclama, 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 aquele que excomunga, 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 lamento dizer, o teu corpo está viciado nesta química e você não percebeu. Por isso que é importante a gente trabalhar estas memórias em nós e aprofundar estas memórias em nós. É possível mudar. Então, nós precisamos mudar o pensamento, mudar a nossa programação, mudar o nosso corpo, porque toda mudança é psicofísica, toda mudança é energética. E nós somos um imã humano. Só vamos atrair para nós aquilo que nós somos. Você não vai atrair nada além daquilo que você emana para fora de você. Como eu sou dentro, eu sou fora. O externo é um reflexo do eu interno. E nós precisamos entender. E esse processo de mudança é um processo de cura e transformação. Por isso que é importante a gente entender todo este processo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desta live, desta explicação. Você pode assisti-la quantas vezes quiser lá no
no canal, no blog do Instituto Connect, eu tenho o artigo, onde que você pode ler, reler, quantas vezes quiser. Essa live vai ficar salva aqui pelo Instagram e também aqui no vai ser colocada no canal do Instituto Connect, para que você também possa assistir quantas vezes você quiser. Por isso, eu peço a cada um de vocês, curta, comente, compartilhe tudo aquilo que eu posto. Nem dê um joinha, vai lá, dá uma curtida. Se você não é inscrito ainda lá no canal do Instituto Connect, se inscreva. Se você não me segue aqui no Instagram, me siga. Então é importante, para você isso não custa nada, mas para mim isso custa muito, muito mesmo, porque cada curtida é o algoritmo vai dizendo que isso é relevante. Por isso, a gente se encontra amanhã. Pois é, amanhã temos um jogo, o jogo do Brasil às 19 horas. Tem um porém. Algumas pessoas até pediram se eu estaria às 20 horas. Só que tem um grande problema. Parece que vai ter um momento de trovoada, tempestade lá onde que vai ser o jogo, e o jogo vai passar provavelmente para as 18 horas. E aí, e aí? Então eu vou manter o horário das 19 horas, tá? Você pode assistir depois, tá? Você pode assistir a live depois. Eu vou gravar tanto no Instagram quanto no Facebook normalmente. Então eu vou manter o horário das 19 horas, tá certo? Se o jogo começar às 5 e terminar ali pelas 6 horas, se não tiver prorrogação, pênalti, mas eu vou manter às 19 horas, beleza? Para que a gente mantenha esse horário como hábito de quem quer progredir. E quem está com propósito de mudança vai focar na sua mudança. E a mudança aqui é participar deste momento. Demais, uma boa noite, gratidão e até amanhã.